Aventura do apartamento barato, de Agatha Christie, entrega a vocês em formato de audiolivro por aventuras sonoras. Até agora, nos casos que registrei, as investigações de Poirot partiram do fato central, seja assassinato ou roubo, e procederam de daí por um processo de dedução lógica até o desvendamento triunfante final. Nos eventos que estou prestes a narrar, uma notável cadeia de circunstâncias levou dos incidentes aparentemente triviais que primeiro atraíram a atenção de Poirot aos acontecimentos sinistros que completaram um caso muito incomum. Eu estava passando a noite com um velho amigo meu, Gerald Parker. Talvez houvesse cerca de meia dúzia de pessoas lá, além de meu anfitrião e de mim, e a conversa recaiu, como certamente aconteceria mais cedo ou mais tarde, onde quer que Parker se encontrasse, sobre o tema da procura de uma casa em Londres. Casas e apartamentos eram um hobby especial de Parker. Desde o fim da guerra, ele ocupou pelo menos meia dúzia de apartamentos e mais hominetes diferentes. Assim que ele se instalasse em algum lugar, ele se depararia inesperadamente com uma nova descoberta e partiria imediatamente com bagagem e bagagem. Suas ações quase sempre eram realizadas com um ligeiro ganho pecuniário, pois ele tinha uma cabeça de negócios astuta, mas era o puro amor pelo esporte que o movia, e não o desejo de ganhar dinheiro com isso. Ouvimos Parker por algum tempo com o respeito do novato pelo especialista. Então chegou a nossa vez, e uma perfeita babel de línguas foi desencadeada. Finalmente a palavra foi deixada para a senhora Robinson, uma noivinha encantadora que estava lá com o marido. Eu nunca os tinha conhecido antes, pois Robinson era apenas um conhecido recente de Parker. Falando em apartamentos, ela disse: "Você já ouviu falar do nosso golpe de sorte, Sr. Parker? Finalmente temos um apartamento. Nas mansões Montagu." "Bem," disse Parker, "eu sempre disse que há muitos apartamentos, por um preço." "Sim, mas isso não tem preço. É muito barato. 80 libras por ano. Mas Montagu Mansions fica perto de Knightsbridge, não é? Edifício grande e bonito." "Ou você está falando de um parente pobre de mesmo nome preso em alguma favela em algum lugar?" "Não, é o de Knightsbridge. É isso que o torna tão maravilhoso." Maravilhoso é a palavra. É um milagre piscante. Mas deve haver um problema em algum lugar. Grande prêmio, suponho. Sem prêmio. Não, porém, segure minha cabeça, alguém. Gemeu Parker. "Mas temos que comprar os móveis", continuou a senhora Robinson. Parker se animou. "Eu sabia que havia um problema. Por 50 libras. E está lindamente mobiliado." "Eu desisto", disse Parker. "Os atuais ocupantes devem ser lunáticos com gosto pela filantropia." A senhora Robinson parecia um pouco perturbada. Um pequeno franzido apareceu entre suas sobrancelhas delicadas. "É estranho, não é? Você não acha que o lugar é mal assombrado?" "Nunca ouvi falar de apartamento mal assombrado", declarou Parker decididamente. "Não." A senhora Robinson parecia longe de estar convencida. "Mas havia várias coisas nisso tudo que me pareceram, bem, estranhas. Por exemplo, sugeri." Disse Parker, a atenção do nosso perito criminal foi despertada. "Desabafe com ele, senhora Robinson. Hastings é um grande desvendador de mistérios." Eu ri, envergonhado, mas não totalmente descontente com o papel que me foi confiado. Não é muito estranho, Capitão Hastings, mas quando procuramos os agentes, Stosser e Poe, não os tínhamos experimentado antes porque eles só têm os caros apartamentos Mayfair, mas pensamos que de qualquer forma não faria mal nenhum. Tudo o que nos ofereciam eram 400 e 500 por ano, ou então prêmios altíssimos, e então, quando íamos, mencionaram que tinham um apartamento a 80, mas que duvidavam que adiantasse alguma coisa irmos para lá, porque já estava em seus livros há algum tempo e eles haviam enviado tantas pessoas para vê-lo que era quase certo que seria levado, abocanhado, como disse o funcionário,
Só que as pessoas eram tão cansativas em não avisar, e aí eles continuaram enviando, e as pessoas ficam irritadas por serem mandadas para um lugar que talvez já estivesse alugado há algum tempo. A senhora Robinson fez uma pausa para respirar um pouco e depois continuou. Agradecemos a ele e dissemos que entendíamos perfeitamente que provavelmente não seria bom, mas que gostaríamos de receber uma ordem mesmo assim, só para garantir. E fomos logo para lá de táxi, porque, afinal, nunca se sabe. O número 4 ficava no segundo andar, e quando esperávamos o elevador, Elsie Ferguson, uma amiga minha, o capitão Hastings, e eles também estão procurando um apartamento, desceu correndo as escadas. À sua frente, pela primeira vez, meu querido, disse ela. Mas não é bom. Já está liberado. Isso pareceu acabar com tudo, mas, bem, como João disse, o lugar era muito barato, podíamos dar-nos ao luxo de dar mais, e talvez se oferecêssemos um prêmio, uma coisa horrível de se fazer, claro, e sinto-me bastante, tenho vergonha de contar, mas você sabe o que é caçar apartamentos. Assegurei-lhe que estava bem ciente de que, na luta pelo espaço da casa, o lado mais básico da natureza humana triunfava frequentemente sobre o superior, e que a conhecida regra de cão come cão sempre se aplicava. Então subimos e, acreditem, o apartamento não estava alugado de jeito nenhum. A empregada nos mostrou isso, e então vimos a patroa, e a coisa foi resolvida ali mesmo. Posse imediata e 50 libras pelos móveis. Assinamos o acordo no dia seguinte e devemos nos mudar amanhã. A senhora Robinson fez uma pausa triunfante. E quanto à senhora Ferguson? Perguntou Parker. Vamos tirar suas deduções, Hastings. Óbvio, meu caro Watson, citei levemente. Ela foi para o apartamento errado. Oh, Capitão Hastings, que inteligente da sua parte, exclamou a senhora Robinson com admiração. Desejei que Poirot estivesse lá. Às vezes tenho a sensação de que ele subestima minhas capacidades. A coisa toda foi bastante divertida, e na manhã seguinte apresentei-a como uma simulação de problema Poirot. Ele pareceu interessado e me questionou de forma bastante restrita sobre os aluguéis de apartamentos em diversas localidades. Uma história curiosa, disse ele pensativamente. Com licença, Hastings, preciso dar um pequeno passeio. Quando voltou, cerca de uma hora depois, seus olhos brilhavam com uma excitação peculiar. Ele colocou a bengala sobre a mesa e limpou a penugem do chapéu com o cuidado carinhoso de sempre antes de falar. Está bem, caro amigo, que não temos assuntos de momento em mãos. Podemos nos dedicar inteiramente à presente investigação. De que investigação você está falando? O preço notável do novo apartamento da sua amiga, a senhora Robinson. Poirot, você não está falando sério. Estou falando muito sério. Imagine, meu amigo, que o aluguel real desses apartamentos é de 350 libras. Acabei de saber isso através dos agentes do proprietário. E, no entanto, este apartamento em particular está sendo sublocado por 80 libras. Por quê? Deve haver algo errado com isso. Talvez seja assombrado, como sugeriu a senhora Robinson. Poirot balançou a cabeça, insatisfeito. Então, como é curioso que a amiga lhe diga que o apartamento está alugado e, quando ela sobe, eis que não é nada disso. Mas certamente você concorda comigo que a outra mulher deve ter ido para o apartamento errado. Essa é a única solução possível. Você pode ou não estar certo nesse ponto, Hastings. Permanece o fato de que numerosos outros candidatos foram enviados para vê-lo e, no entanto, apesar de seu notável baixo custo, ele ainda estava no mercado quando a senhora Robinson chegou. Isso mostra que deve haver algo errado nisso. Senhora Robinson não pareceu notar nada de errado. Muito curioso, não é? Ela impressionou você como uma mulher sincera, Hastings. Ela era uma criatura encantadora. É evidente. Já que ela o torna incapaz de responder à minha pergunta.
Descreva para mim, então. Bem, ela é alta e loira, o cabelo dela é realmente de um lindo tom de ruivo. Sempre você teve uma queda por cabelos ruivos. Murmurou Poirot. Mas continue. Olhos azuis e uma pele muito bonita aí. Bem, isso é tudo, eu acho, concluí sem muita convicção. E o marido dela? Oh, ele é um sujeito muito legal, nada surpreendente. Escuro ou claro? Não sei, entre, e apenas um tipo de rosto comum. Poirot assentiu. Sim, existem centenas desses homens comuns e, de qualquer forma, você traz mais simpatia e apreço à sua descrição das mulheres. Você sabe alguma coisa sobre essas pessoas? Parker os conhece bem? Eles são apenas conhecidos recentes, eu acredito. Mas certamente, Poirot, você não pensa nem por um instante. Poirot levantou a mão. Tudo ou semente, cara May. Já disse que penso alguma coisa. Tudo o que digo é que é uma história curiosa. E não há nada que possa esclarecer isso, exceto talvez o nome da senhora, não é, Hastings? O nome dela é Stella, eu disse rigidamente, mas não vejo. Poirot me interrompeu com uma risada tremenda. Algo parecia diverti-lo imensamente. E Stella significa uma estrela, não é? Famoso. Que diabos? E as estrelas dão luz. Voe lá. Acalme-se, Hastings. Não assuma esse ar de dignidade ferida. Venha, iremos às mansões Montagu e faremos algumas perguntas. Eu o acompanhei, nada repulsivo. As mansões eram um belo bloco de edifícios em excelente estado de conservação. Um porteiro uniformizado estava tomando sono à soleira, e foi a ele que Poirot se dirigiu. Perdão, mas você poderia me dizer se um senhor e uma senhora Robinson residem aqui? O porteiro era um homem de poucas palavras e aparentemente de temperamento amargo ou desconfiado. Ele mal olhou para nós e resmungou, não. 4. Segundo andar. Eu que agradeço. Você pode me dizer há quanto tempo eles estão aqui? 6 meses. Avancei espantado, consciente do sorriso malicioso de Poirot. Impossível, gritei. Você deve estar cometendo um erro. 6 meses. Tem certeza? A senhora a quem me refiro é alta e loira, com cabelos dourados avermelhados e... É ela, disse o porteiro. Venham para o bairro de Michaelmas, eles vieram. Apenas 6 meses atrás. Ele pareceu perder o interesse em nós e recuou lentamente pelo corredor. Segui Poirot para fora. Tudo bem, Hastings. Meu amigo exigiu maliciosamente. Você tem tanta certeza agora de que mulheres encantadoras sempre falam a verdade? Eu não respondi. Poirot havia entrado na Brompton Road antes que eu lhe perguntasse o que ele iria fazer e para onde íamos. Para os agentes imobiliários, Hastings. Tenho muita vontade de ter um apartamento em Montagu Mansions. Se não me engano, várias coisas interessantes acontecerão lá em breve. Tivemos sorte em nossa busca. O número 8, no quarto andar, seria alugado mobiliado por 10 guineus por semana. Poirot prontamente o aceitou por um mês. Lá fora, na rua, ele silenciou meus protestos, mas eu ganho dinheiro hoje em dia. Por que não deveria ceder a um capricho? A propósito, Hastings, você tem um revólver? Sim, em algum lugar, respondi, um pouco emocionado. Você acha que você vai precisar disso? É bem possível. A ideia lhe agrada, pelo que vejo. Sempre o espetacular e romântico atrai você. No dia seguinte fomos instalados em nossa casa temporária. O apartamento estava agradavelmente mobiliado. Ocupava mesmo a posição no edifício dos Robinsons, mas era 2 andares mais alto. O dia seguinte à nossa instalação foi um domingo. À tarde, Poirot deixou a porta da frente entreaberta e me chamou às pressas quando um estrondo reverberou de algum lugar abaixo. Olhe por cima do corrimão. Esses são seus amigos. Não deixe que eles vejam você. Estiquei o pescoço por cima da escada. São eles, declarei em um sussurro não gramatical. Bom. Espere um pouco.
Cerca de meia hora depois, uma jovem apareceu com roupas brilhantes e variadas. Com um suspiro de satisfação, Poirot voltou para o apartamento na ponta dos pés. Cessar. Depois do patrão e da patroa, a empregada. O apartamento agora deve estar vazio. O que nós vamos fazer? Eu perguntei desconfortável. Poirot havia trotado rapidamente até a copa e puxava a corda do elevador de carvão. Estamos prestes a descer seguindo o método das latas de lixo, explicou ele alegremente. Ninguém vai nos observar. O concerto de domingo, a tarde fora de domingo e finalmente, o cochilo de domingo após o jantar de domingo na Inglaterra, o rosbif, tudo isso desviará a atenção dos feitos de Hercule Poirot. Venha, meu amigo. Ele entrou num rústico dispositivo de madeira e eu segui com cautela. Vamos invadir o apartamento? Eu perguntei em dúvida. A resposta de Poirot não foi muito tranquilizadora. Não precisamente hoje, respondeu ele. Puxando a corda, descemos lentamente até chegar ao segundo andar. Poirot soltou uma exclamação de satisfação ao perceber que a porta de madeira da copa estava aberta. Você observa. Eles nunca trancam essas portas durante o dia. E ainda assim qualquer um poderia subir ou descer como nós fizemos. À noite sim, mas nem sempre então, e é contra isso que vamos tomar providências. Ele havia tirado algumas ferramentas do bolso enquanto falava e imediatamente começou a trabalhar habilmente. Seu objetivo era arrumar o ferrolho de modo que pudesse ser retirado do elevador. A operação durou apenas cerca de 3 minutos. Depois Poirot devolveu as ferramentas ao bolso e ascendemos mais uma vez aos nossos domínios. Na segunda-feira Poirot esteve fora o dia todo, mas quando regressou à noite atirou-se na cadeira com um suspiro de satisfação. Hastings, devo contar-lhe um pouco de história. Uma história que agrada ao seu coração e que o fará lembrar do seu cinema favorito. Vá em frente, eu ri. Presumo que seja uma história verdadeira, não um de seus esforços fantasiosos. É verdade. O inspetor Japp, da Scotland Yard, atestará sua exatidão, pois foi por meio de seus gentis serviços que cheguei aos meus ouvidos. Ouça, Hastings. Há pouco mais de 6 meses, alguns importantes planos navais foram roubados de um departamento do governo americano. Eles mostraram a posição de alguns dos portos mais importantes defesas, e valeram uma quantia considerável para qualquer governo estrangeiro, o do Japão, por exemplo. A suspeita recaiu sobre um jovem chamado Luigi Valdarno, italiano de nascimento, que trabalhava como menor no departamento e que desapareceu ao mesmo tempo que os papéis. Quer Luigi Valdarno fosse o ladrão ou não, ele foi encontrado 2 dias depois no East Side de Nova York, morto a tiros. Os papéis não estavam com ele. Já fazia algum tempo que Luigi Valdarno andava com Miss Saad, uma jovem cantora de concertos que aparecera recentemente e que vivia com um irmão num apartamento em Washington. Nada se sabia sobre os antecedentes da senhorita Saad, e ela desapareceu repentinamente na época da morte de Valdarno. Há razões para acreditar que ela era na realidade uma espia internacional talentosa que realizou um trabalho nefasto sob vários pseudônimos. O serviço secreto americano, ao mesmo tempo que fazia o seu melhor para a localizar, também vigiava alguns insignificantes cavalheiros japoneses que viviam em Washington. Eles tinham certeza de que, quando a Elsa tivesse encoberto suficientemente seus rastros, ela abordaria os cavalheiros em questão. Um deles partiu repentinamente para a Inglaterra há 2 semanas. À primeira vista, portanto, parece que Elsa está na Inglaterra. Poirot fez uma pausa e acrescentou suavemente: a descrição oficial de Elsa é: altura 1,70 metros, olhos azuis, cabelo ruivo, pele clara, nariz reto, sem marcas distintivas especiais. Senhora Robinson. Eu suspirei. Bem, de qualquer forma, há uma chance disso, emendou Poirot. Além disso, descobri que um homem moreno, algum tipo de estrangeiro,
Estava perguntando sobre os ocupantes do número 4 ainda esta manhã. Portanto, ser amigo, temo que você deva renunciar ao seu sono de beleza esta noite e juntar-se a mim em minha vigília noturna no apartamento abaixo, armado com aquele seu excelente revólver, bien entendu. Em vez disso, gritei com entusiasmo. Quando devemos começar? A hora da meia-noite é ao mesmo tempo solene e adequada, imagino. É provável que nada aconteça antes disso. Precisamente ao meio-dia, entramos cautelosamente no elevador de carvão e descemos até o segundo andar. Sob a manipulação de Poirot, a porta de madeira abriu-se rapidamente para dentro e entramos no apartamento. Da copa passamos para a cozinha, onde nos acomodamos confortavelmente em duas cadeiras, com a porta do corredor entreaberta. Agora só nos resta esperar, disse Poirot, satisfeito, fechando os olhos. Para mim, a espera parecia interminável. Eu estava com medo de dormir. Justamente quando me pareceu que eu estava ali há cerca de 8 horas e, como descobri mais tarde, na verdade havia exatamente 1 hora e 20 minutos, um leve som de algo arranhando chegou aos meus ouvidos. A mão de Poirot tocou a minha. Levantei-me e juntos nos movemos com cuidado na direção do corredor. O barulho veio de lá. Poirot encostou os lábios no meu ouvido. Fora da porta da frente. Eles estão cortando a fechadura. Quando eu der a ordem, não antes, ataque-o por trás e segure-o com firmeza. Tenha cuidado, ele terá uma faca. Logo houve um som de rasgue e um pequeno círculo de luz apareceu através da porta. Foi extinto imediatamente e então a porta foi aberta lentamente. Poirot e eu nos encostamos na parede. Ouvi a respiração de um homem ao passar por nós. Depois acendeu a lanterna e, ao fazê-lo, Poirot sussurrou-me ao ouvido, Alice. Pulamos juntos. Poirot, com um movimento rápido, envolveu a cabeça do intruso com um leve lenço de lã enquanto eu segurava seus braços. Todo o caso foi rápido e silencioso. Tirei uma adaga de sua mão e, enquanto Poirot tirava o lenço dos olhos, mantendo-o bem enrolado em volta da boca, puxei meu revólver para que ele pudesse vê-lo e compreender que a resistência era inútil. Quando parou de lutar, Poirot aproximou a boca do ouvido e começou a sussurrar rapidamente. Depois de 1 minuto, o homem assentiu. Depois, ordenando silêncio com um movimento da mão, Poirot saiu do apartamento e desceu as escadas. Nosso prisioneiro seguiu e eu fiquei na retaguarda com o revólver. Quando estávamos na rua, Poirot virou-se para mim. Há um táxi esperando na esquina. Dê-me o revólver. Não precisaremos disso agora. Mas se esse sujeito tentar escapar... Poirot sorriu. Ele não vai. Voltei em 1 minuto com o táxi que me esperava. O lenço havia sido desenrolado do rosto do estranho e eu estremeci de surpresa. Ele não é japonês, sussurrei para Poirot. A observação sempre foi seu ponto forte, Hastings. Nada lhe escapa. Não, o homem não é japonês. Ele é italiano. Entramos no táxi e Poirot deu ao motorista um endereço em Saint-Nassoude. Eu estava agora completamente confuso. Não gostei de perguntar a Poirot para onde íamos diante do nosso cativo, e esforcei-me em vão para obter alguma luz sobre o que estava acontecendo. Desembarcamos na porta de uma casinha afastada da estrada. Um viajante que voltava, ligeiramente bêbado, cambaleava pela calçada e quase colidiu com Poirot, que lhe disse algo bruscamente que não entendi. Nós três subimos as escadas da casa. Poirot tocou a campainha e fez sinal para que nos afastássemos um pouco. Não houve resposta e ele tocou novamente e então agarrou a aldrava, que mexeu vigorosamente por alguns minutos. Uma luz apareceu de repente acima da claraboia e a porta foi aberta um pouco com cautela. Que diabo você quer? A voz de um homem exigiu asperamente. Eu quero um médico. Minha esposa está doente. Não há médico aqui. O homem preparou-se para fechar a porta, mas Poirot enfiou brevemente. De repente,
Ele se tornou uma caricatura perfeita de um francês enfurecido. O que você diz? Não há médico. Eu terei a lei de você. Tens de vir. Ficarei aqui e tocarei e baterei a noite toda. Meu caro senhor, a porta foi aberta novamente. O homem, vestido com um roupão e chinelos, deu um passo à frente para apaziguar Poirot com um olhar inquieto ao redor. Eu vou chamar a polícia. Poirot preparou-se para descer os degraus. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. O homem correu atrás dele. Com um empurrão certeiro, Poirot fez com que ele descesse os degraus cambaleando. Em um minuto, nós três estávamos dentro da porta e ela foi empurrada e trancada. Rápido, aqui. Poirot foi na frente até a sala mais próxima, acendendo a luz enquanto fazia isso. E você, atrás da cortina? Sim, signor, disse o italiano e deslizou rapidamente por trás das dobras completas de veludo cor-de-rosa que cobriam o vão da janela. Nem um minuto antes, assim que ele desapareceu de vista, uma mulher entrou correndo na sala. Ela era alta, com cabelos ruivos e segurava um kimono escarlate em torno de sua forma esbelta. Onde está o meu marido? Ela gritou, com um olhar rápido e assustado. Quem é você? Poirot deu um passo à frente com uma reverência. Esperemos que seu marido não sofra de resfriado. Observei que ele calçava chinelos e que seu roupão era quente. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? É verdade que nenhum de nós tem o prazer de conhecê-la, senhora. É especialmente lamentável, pois um de nossos membros veio especialmente de Nova York para conhecê-lo. As cortinas se abriram e o italiano saiu. Para meu horror, observei que ele brandia meu revólver, que Poirot sem dúvida deve ter largado por inadvertência no táxi. A mulher deu um grito agudo e virou-se para fugir, mas Poirot estava parado diante da porta fechada. Deixe-me passar, ela gritou. Ele vai me matar. Quem foi que resmungou Luiz de Valdarno? Perguntou o italiano com voz rouca, brandindo a arma e atingindo cada um de nós com ela. Não ousamos nos mover. Meu Deus, Poirot, isso é horrível. O que devemos fazer? Chorei. Você me fará o favor de se abster de falar tanto, Hastings. Posso garantir que nosso amigo não atirará até que eu dê a ordem. Você tem certeza disso, hein? Disse o italiano, com um olhar malicioso e desagradável. Era mais do que eu, mas a mulher virou-se para Poirot num piscar de olhos. O que é que você quer? Poirot fez uma reverência. Não creio que seja necessário insultar a inteligência da senhorita Elsard contando-lhe. Com um movimento rápido, a mulher pegou um grande gato de veludo preto que servia de capa para o telefone. Eles estão costurados no forro disso. Inteligente, murmurou Poirot, apreciativo. Ele ficou de lado da porta. Boa noite, senhora. Vou deter seu amigo em Nova York enquanto você foge. Que idiota, rugiu o grande italiano e, erguendo o revólver, disparou a queima-roupa contra a figura da mulher que se retirava, no momento em que me atirei sobre ele. Mas a arma apenas disparou inofensivamente e a voz de Poirot elevou-se numa suave reprovação. Você nunca confiará em seu velho amigo, Hastings. Não me importo que meus amigos carreguem pistolas carregadas e nunca permitiria que um mero conhecido fizesse. Não, não, cara May. Isto para o italiano que xinga com voz rouca. Poirot continuou a dirigir-se a ele num tom de leve reprovação. Veja agora o que fiz por você. Eu salvei você de ser enforcado. E não pense que nossa linda senhora vai escapar. Não, não, a casa está vigiada, por trás e pela frente. Direto para os braços da polícia eles irão. Não é um pensamento lindo e consolador? Sim, você pode sair da sala agora. Mas tenha muito cuidado. Ele se foi. E meu amigo Hastings olha para mim com olhos de reprovação. Mas foi tudo tão simples. Ficou claro, desde o início, que entre várias centenas, provavelmente, de candidatos ao número 4 das mansões Montagu,
Apenas os Robinsons foram considerados adequados. Por quê? O que havia que os diferenciava dos demais, praticamente à primeira vista? A aparência deles. Possivelmente, mas não era tão incomum. O nome deles, então. Mas não há nada de incomum no nome de Robinson, gritei. É um nome bastante comum. Ah, sapristi, mas exatamente. Esse era o ponto. É o Sard e o marido, ou irmão, ou seja lá o que ele realmente seja, vem de Nova York e alugam um apartamento em nome do Sr. e da Sra. Robinson. De repente, eles descobrem que uma dessas sociedades secretas, a máfia, ou Camorra, a qual sem dúvida pertencia a Luiz de Valdarno, está no seu encalço. O que eles fazem? Eles encontraram um esquema de simplicidade transparente. Evidentemente eles sabiam que seus perseguidores não conheciam pessoalmente nenhum deles. O que então pode ser mais simples? Eles oferecem o apartamento por um aluguel absurdamente baixo. Dos milhares de jovens casais em Londres à procura de apartamentos, não pode deixar de haver vários Robinsons. É apenas uma questão de esperar. Se você olhar o nome de Robinson na lista telefônica, perceberá que uma senhora Robinson de cabelos louros certamente apareceria mais cedo ou mais tarde. Então o que acontecerá? O Vingador chega. Ele sabe o nome, ele sabe o endereço. Ele ataca. Tudo acabou, a vingança foi satisfeita e a senhorita Elsard escapou por um triz mais uma vez. A propósito, Hastings, você deve me apresentar a verdadeira senhora Robinson, aquela criatura encantadora e verdadeira. O que eles vão pensar quando descobrirem que seu apartamento foi arrombado? Devemos nos apressar de volta. Ah, parece que Jap e seus amigos estão chegando. Uma tatuagem poderosa soou na aldrava. Como você sabia esse endereço? Perguntei enquanto seguia Poirot até o corredor. Ah, claro, você fez com que a primeira senhora Robinson fosse seguida quando ela saiu do outro apartamento. A la bonne heure, Hastings. Você finalmente enhueceu suas células cinzentas. Agora, uma pequena surpresa para Jap. Destrancando a porta suavemente, ele enfiou a cabeça do gato pela beirada e pronunciou um agudo miau. O inspetor da Scotland Yard, que estava do lado de fora com outro homem, deu um pulo, apesar de tudo. Oh, é apenas Monsieur Poirot em uma de suas piadinhas, exclamou ele, enquanto a cabeça de Poirot seguia do gato. Deixe-nos entrar, Monsieur. Você tem nossos amigos sãos de salvos. Sim, temos os pássaros, tudo bem. Mas eles não levaram a mercadoria com eles. Eu vejo. Então você vem pesquisar. Bem, estou prestes a partir com as Tings, mas gostaria de lhe dar uma pequena palestra sobre a história e os hábitos do gato doméstico. Pelo amor de Deus, você ficou completamente tranquilo. O gato, declamou Poirot, era adorado pelos antigos egípcios. Ainda é considerado um símbolo de boa sorte se um gato preto cruzar seu caminho. Este gato cruzou seu caminho esta noite, Jap. Falar do interior de qualquer animal ou de qualquer pessoa não é, eu sei, considerado educado na Inglaterra. Mas o interior deste gato é perfeitamente delicado. Refiro-me ao forro. Com um grunhido repentino, o segundo homem arrancou o gato da mão de Poirot. Ah, esqueci de apresentá-lo, disse Jap. Senhor Poirot, este é o Sr. Burt, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os dedos treinados do americano sentiram o que ele procurava. Ele estendeu a mão e, por um momento, não conseguiu falar. Então ele se mostrou à altura da ocasião. Prazer em conhecê-lo, disse o Sr. Burt. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.